Nós vamos falar agora sobre o risco Trump para o Bolsonaro. Olha só que coisa, o Globo traz um artigo aqui dizendo que o fator Trump pesará na eleição de 2026. Até aí eu concordo, é lógico que pesará, né? E pesará para o lado do Bolsonaro, vai ajudar o Bolsonaro, evidentemente. Mas aí ele traz aqui, ó, republicano constitui um fator de risco, tanto para a situação quanto para a oposição no Brasil. O que ele está querendo dizer com isso? Como assim que Trump é um fator de risco para o Bolsonaro? Vamos entender qual é o argumento dele aqui, porque de repente ele pensou em alguma coisa que a gente não pensou. Será que o Trump é um risco para o Bolsonaro aqui? Essa notícia foi sugerida por Helena Altieres Adnan Moreira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É lógico, a vitória do Trump nos Estados Unidos muda as coisas no Brasil. Isso é uma constatação absolutamente óbvia, né? O Brasil é um país subsidiário na economia mundial, na importância geopolítica mundial, cada vez mais subsidiário, com pinguços corruptos na presidência do país, né? Ou seja, só fala merda, falou merda no conflito Rússia-Ucrânia, falou merda no conflito Israel e Palestina, é uma merda atrás da outra, é uma metralhadora de merda o Lula. É impressionante como ele conseguiu quebrar a geopolítica brasileira, a diplomacia brasileira, né? Então, assim, é lógico que o Brasil acaba ficando a reboque dos Estados Unidos, né? E o Trump mudou radicalmente a política americana. Muita gente encarava lá nos Estados Unidos o Trump como carta fora do baralho. Perdeu as eleições de 2020, acabou, não vai ter mais Trump, não sei o que lá. E não, né? Ganhou de novo e está voltando. E muita gente faz, lógico, o paralelo com o Bolsonaro, né? É só natural fazer esse paralelo. Aliás, é um paralelo muito comum, né? Porque da mesma forma que lá o Trump foi acusado de um monte de coisa, houve um lawfare violento contra o Trump, chegaram a condenar ele lá no caso da Stormy Daniels e coisa e tal, né? Com Bolsonaro é a mesma coisa. Estão tentando esse negócio todo tornar Bolsonaro inelegível, proibir, caçar, prender, não sei o que lá. Até aqui, no Brasil, o pessoal está ganhando, né? Mas vamos ver, as coisas mudam, né? Enfim, e a mudança importante pode ser justamente o Trump no poder nos Estados Unidos. O que ele consegue fazer no Brasil? Bom, vai depender, porque a verdade é a seguinte, se o Brasil pudesse refugiar na Europa, por exemplo, o Brasil vai ter muita força, o Lula vai conseguir se manter com a Europa, né, dizendo que não, que os Estados Unidos caiu no fascismo, mas a gente está aqui lutando com o Macron, com o Olaf Scholz e não sei o que lá. A verdade é que, porém, a Europa também está dirigindo mais à direita, né? O pessoal lá, o Macron não está com muita força, o Olaf Scholz tem eleição esse ano também, ou seja, a situação não está muito melhor lá na Europa, não. Aí quem que resta para o Lula? Resta o Lula os culpados de sempre, né? Putin, Venezuela, Nicarágua, Irã, né? Que as ditaduras que o Lula adora, que ele ama essas ditaduras todas, né? A tendência dele é essa. A questão é se o pessoal vai aceitar isso daí. Mas isso aí já era sabido, que o Trump vai pressionar o Brasil a favor de Bolsonaro, todo mundo sabe. Que negócio é esse de que para oposição no Brasil, né? E bom, o pessoal fala aqui que o retorno do Trump à Casa Branca projeta uma sombra inquietante sobre o cenário político brasileiro. O pessoal está apavorado, meu amigo. E eles têm razão de estar, eles estão com medo, o pessoal nos Estados Unidos está com medo também, é lógico. Os caras ficaram 4 anos batendo no Trump achando que o cara tinha acabado. Igual estão fazendo com o Bolsonaro. Bate no cara, não porque importunou baleia, porque não sei o que lá, porque falsificou cartão de vacina e não sei o que lá. No final das contas, achando que o cara tá fora, carta fora do baralho. Não, ninguém vai votar nesse cara não sei o que lá, e o cara ganhou a eleição. E diga-se de passagem, ganhou com folga a eleição lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, o risco principal não reside no antagonismo direto com Trump, mas como sua presidência pode afetar o ambiente político interno às vésperas da corrida eleitoral. Então, aqui já tem uma dica que eles deram, que o risco principal não reside no antagonismo direto com Trump. O que eles querem dizer com isso? O Lula pode tirar de letra esse negócio, ele pode dizer que não, que os Estados Unidos é mauzão, né? O anti-americanismo no Brasil sempre teve sempre ganhou muita força aqui, né? Então ele pode dizer que não, que o Trump é mauzão, as big techs americanas, o capitalismo é um malvadão, está prejudicando o Brasil e não sei o que lá. Isso ele consegue tirar de letra. Agora, aí ele insiste aqui que a sua posse constitui um fator de risco para a situação quanto para a oposição.
O desafio mais imediato vem da economia. É lógico que o desafio é da economia e é para a situação, né? Porque quem está cuidando do país é a situação. E você sabe, nada piora tanto a chance de reeleição de um presidente quanto uma economia ruim. Então, se o Trump fizer qualquer medida que piore a situação econômica do Brasil, a situação do Lula vai ficar complicada, né? As políticas anunciadas pelo Trump são uma combinação adversa para o governo Lula. Pressão inflacionária, fortalecimento do dólar, desaceleramento do crescimento chinês. Nem tudo isso daqui é política do Trump, tá? A desaceleração do crescimento chinês, isso já está acontecendo há algum tempo, não é novidade não, né? Esse cenário pode comprometer os planos da nova diretoria do Banco Central e dificultar a cambaleante gestão macroeconômica de um governo que já se prepara para o pleito ano que vem. É aquilo que eu falo para vocês. O Lula jogou a economia do Brasil no buraco no momento que a economia estava boa. Ele tinha o apoio do Biden, então estava tranquilo, né? O panorama mundial super tranquilo, não tinha pandemia, não tinha nada. O Brasil podia estar crescendo, coisa e tal. Se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição com Paulo Guedes na economia, o Brasil estaria crescendo certamente com muita força, de forma bastante sustentável. Com o Lula, não. Cresceu o endividamento absurdamente, uma situação fiscal chegou a ser caótica, está totalmente caótica. Por quê? Porque o Lula quer ajudar os amiguinhos dele todo, quer dar dinheiro para os artistas amiguinhos todo, quer empregar os sindicalistas todos que ficaram desempregados depois do fim do imposto sindical, quer ajudar todo mundo, todos os amigos dele, todos os cupinchas dele têm que ser ajudados, e com isso quebra o Estado brasileiro, né? E o maior problema é esse que eu falo para vocês. A gente está numa situação ruim, e mais do que isso, estamos numa situação frágil. Se vier um golpe do resto do mundo, se tiver uma crise mundial agora, o Brasil está fudido, porque o Lula deixou a economia nossa, né, sem nenhuma proteção, sem nada. Estamos queimando reservas de dólar para tentar manter o valor do dólar numa cotação que não faz sentido nenhum, né? R$6 por dólar. Enfim, e ficar com pouca moeda, se tiver uma crise forte lá fora, ficar com pouca reserva, com uma crise lá fora, aí que a gente vai para o buraco de uma vez, né? Então, a deterioração do ambiente externo pode não afetar apenas setores estratégicos da economia, mas também o humor do eleitor. Outra coisa, isso aqui mostra como é que eles estão apavorados. Porque eles sabem que a economia indo para o saco, o eleitor vai também, né? O principal fator para toda eleição é a economia, né? No plano diplomático, o Brasil um equilíbrio delicado na presidência dos BRICS. Ah, vai se ferrar. Só esse pessoal de esquerda que dá importância para BRICS, cara. Para com isso. Esse negócio não é nada. BRICS é uma idiotice sem tamanho, né? Só esse pessoal que fica... E a ideia dos BRICS é só o anti-americanismo. Dizer que não, que os Estados Unidos está ruim, temos que trocar o dólar e coisa e tal. Ou seja, né? Aqui, ó, outra coisa engraçada aqui, ó. O provável abandono americano do Acordo de Paris consolida uma tendência de esvaziamento das negociações do clima. O Brasil está fazendo a COP, estão querendo fazer um monumento da COP, não sei o que lá, porque a COP é importante no momento que o pessoal está chegando à conclusão que essa porra de COP não serve para porra nenhuma, né? E a verdade é essa, né? Não serve para porra nenhuma. Já falei para vocês, aquecimento global é um problema, é um negócio sério mesmo, mas não vai ser governo que vai resolver isso. Esse pessoal está achando que vai chegar a COP que vai resolver esse problema, não vai não. Enfim, aí, então, até aqui, você repara que ele está falando um monte de coisa, é sempre desfavorável ao Lula, o que todo mundo imaginava. O Trump ganhando é desfavorável ao Lula, né? Onde é que está o problema do Bolsonaro? Onde é que o Trump pode ser um risco para o Bolsonaro, né? Aí ele fala aqui porque a agenda bilateral apresenta pontos de tensão, porque o Lula com o negócio de ser amigo do Nicolás Maduro. Ué, mas o Lula não podia falar na eleição, né, que ele era amigo do Nicolás Maduro, né? Agora é amigo do Nicolás Maduro, né? E não porque os objetivos do Brasil, a China, e que o Milei é um problema para o Brasil, porque como o Milei está indo muito bem na Argentina, né? Pois é, a gente sabe que esse é o problema. Isolou o Brasil. Aqui, ó, desde o seu retorno ao poder, o Lula não conseguiu construir uma coalizão sólida, nem mesmo com as esquerdas que governam Bolívia, Chile, Colômbia e México. Por que isso? Porque a esquerda está falida, meu amigo. O Lula ganhou aqui no Brasil achando que ia fazer uma coalizão de esquerda para salvar ele. Ele ia fazer uma grande ursal na América do Sul, né, para todo mundo. Não, todo mundo de esquerda agora. Ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. Todo mundo segura, aí vão ficar todo mundo junto aqui. Só que está todo mundo desesperado. A esquerda não tem mais apoio em lugar nenhum do mundo. Aí o Lula está desesperado porque não conseguiu fazer nada. Com o Milei aqui na América Latina, o Milei mostrando como um exemplo de país dando certo na América Latina, ferrou com o Lula, né? E aqui, ó, para a esquerda brasileira hoje no poder, o desafio imposto por Trump é claro.
controlar danos, isso, controlar os danos, proibindo o Bolsonaro de ir para a inauguração do Trump lá. Controlar o controle de danos dele mesmo, que tá com problema, não está funcionando muito bem, não. Aqui, ó. Evitando que eventuais crises bilaterais ou fóruns multilaterais consumam o capital político precioso. Começou fazendo errado, começou queimando as relações com o Trump, fazendo uma coisa, uma birra, que não muda nada no final das contas, né? Aí, aqui, ó. Embora confrontos com Washington possam mobilizar a base eleitoral, o custo de um antagonismo prolongado pode ser, pode ser alto demais para o ano eleitoral. É aquilo que eu falei, o brasileiro adora o anti-americanismo. Não que a culpa é do Trump, a culpa é do imperialismo americano e coisa e tal, mas, meu amigo, a economia indo para o saco, vai os seus votos também, né? Aí, no finalzinho, é que ele fala aqui, não, para a direita na oposição, Trump pode até ser uma oportunidade. Pô, mas é lógico que vai ser, que negócio é esse? No entanto, o cenário atual não traz garantias. Apesar de aparente sintonia ideológica em pontos da agenda, os contatos efetivos são escassos, com a notável exceção do deputado Bolsonaro. Deputado Bolsonaro. Aí você entende o problema. O cara que escreveu essa matéria aqui no Globo, o cara tá puto da vida, o cara, como assim o deputado Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, meu amigo, o presidente Bolsonaro, né? Que é muito ligado ao Trump, e é muito ligado ao Trump mesmo, o tempo todo o Trump fala do Bolsonaro, Bolsonaro fala do Trump, são amigos, né? Não tem em momento algum aparente sintonia ideológica em pontos da agenda. Bom, é verdade que nem toda a agenda do Bolsonaro é a mesma do Trump, mas os contatos efetivos são escassos. Né? Ou será que ele está falando do deputado Bolsonaro aqui, o filho do Bolsonaro? Né? Ficou estranha essa história, que ele tentou deixar um negócio aqui, né? O estilo caótico do Trump, o cara já não gosta do Trump, é lógico que ele não gosta do Trump, né? O estilo caótico do Trump dificulta a construção de pontes, uma vez... Olha só, eu não sei não, mas eu acho que a ponte com o Bolsonaro está muito bem construída, não tem problema nenhum nessa seara aí não. É o Lula que vai ter dificuldade, que o Lula já começou dinamitando a ponte no início da história, né? Aqui, ó. Aposta sempre em deixar seus próprios aliados na incerteza. Quando é que Trump fez isso? Trump se voltou contra aliados que se voltaram contra ele, igual o Bolsonaro também. Teve um monte de gente que apoiou o Bolsonaro, aquela Joyce Hasselman e Alexandre Frota, que apoiaram o Bolsonaro, aí depois se voltaram contra ele. Aí quando se voltaram contra ele, meu amigo, virou inimigo. Aí tudo bem, é a mesma coisa que o Trump faz também. Essa história de que, não, o cara era aliado, aí brigou com o Trump e tem que continuar aliado, não existe isso. O cara se voltou contra ele, porra. Aqui, ó, a eleição brasileira acontecerá num mundo sacudido pela volta do Trump na Casa Branca. Enfim, qual que é o resultado dessa conversa aqui? O cara está desesperado. O pessoal da esquerda está desesperado. Eles não sabem o que esperar. Vamos ver o que vai acontecer com a posse do Trump. Eu suspeito que vai ser uma mudança muito maior que esse pessoal está imaginando. Mas temos que ver o que vai acontecer.